Boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos iniciar uma série de conversas sobre o sufismo, a vertente mística e meditativa do Islã, que busca a união com o divino por meio de práticas espirituais como o canto, a dança cerimonial, a oração, o jejum, a poesia e o zikre, ou lembrar-se de Deus. Prática que também acontece no Bhakti Yoga, baseado na lembrança permanente de Krishna e no serviço devocional amoroso à divindade. Outra prática comum aos hindus, budistas e sufis é a repetição dos nomes divinos com o auxílio de um rosário, chamado pelos hindus de Japamala e pelos muçulmanos de Masbah. No cristianismo é chamado de terço. No caso hindu, esse rosário tem 108 contas, e para cada conta é cantado um mantra dedicado a uma deidade devocional, como Krishna ou Shiva. No caso sufi, o rosário tem 99 contas, e cada uma representa um dos santos nomes de Alá. Há diversas outras semelhanças entre essas doutrinas filosóficas e devocionais que estudaremos ao longo do curso. O sufismo é um caminho de autoconhecimento e contato com o divino. Os sufis acreditam que Deus é amoroso e o contato com ele pode ser alcançado pelos homens por meio da união mística. Por causa deste conceito, foram, muitas vezes, acusados de heresia e perseguidos pelos próprios muçulmanos, embora seja impossível um devoto ser sufi e não ser muçulmano, embora possa acontecer o contrário. É conhecido o caso de Al-Mansur al-Lalaje, um dos grandes santos do sufismo, que foi crucificado no ano de 922 por ter ensinado, em estado de êxtase, que Deus e ele eram um, que havia atingido a identidade suprema. Chegou a declarar, inclusive, eu sou a verdade, o que aproxima a doutrina sufi do Vedanta monista de Shankaracharya, que declara a identidade entre a alma individual, chamada de Atman ou Jiva, em sânscrito, e o próprio Brahman. Daí a frase védica, eu sou Brahman, que consta nos Upanishads, os suplementos filosóficos dos Vedas, e é interpretada de modo diferente por monistas e dualistas. Os monistas vão dizer que a alma é idêntica em tudo à divindade. Os dualistas vão dizer que a alma é uma parcela separada da divindade, que tem qualidades divinas, Sat Chit Ananda, sabedoria, eternidade e bem-aventurança, mas, no entanto, as almas se encontrariam separadas eternamente da divindade. E justamente esta separação
esta identidade diferente de Deus e das almas, que permitiria o relacionamento amoroso. Al-Ghazali, um dos maiores pensadores sufis, defendia a ideia de que a verdade mística não pode ser aprendida, mas sim experimentada por meio do êxtase amoroso da comunhão com o divino, em nova afinidade com o Bhakti Yoga. Não podemos recusar a hipótese de uma possível influência hindu na filosofia sufi, mas hoje vamos conversar sobre o caráter especificamente islâmico dessa doutrina, que remonta, segundo seus devotos, às práticas meditativas do próprio profeta Mohammed, chamado no Ocidente, de maneira incorreta, de Maomé. Por isso mesmo, vamos preferir o uso do nome Mohammed. O profeta tinha por hábito refugiar-se nas cavernas das montanhas de Meca, onde se dedicava à meditação e ao jejum. Foi num desses retiros que Mohammed recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe comunicou a primeira revelação de Deus, que seria registrada depois no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Lembrando que os anjos, seja na tradição judaica, cristã ou muçulmana, geralmente cumprem duas funções. Uma, a de mensageiros. Por exemplo, o mesmo anjo Gabriel anunciou a Maria que ela estava grávida de Jesus Cristo. E a outra missão, que é a de soldados ou guerreiros, como aconteceu na batalha entre os seguidores de Lúcifer e os anjos que se mantiveram fiéis a Deus. Em termos históricos, porém, o grande centro de difusão do sufismo foi a Pérsia, terra natal de Rumi, Attar, Omar Khayyam e outros místicos, filósofos e poetas. E de lá, o sufismo expandiu-se para a Turquia, onde os sufis são chamados de derviches, para o Iraque, o Marrocos, a Líbia, parte da Índia, Indonésia, Paquistão e quase todo o mundo islâmico. A palavra ocidental, sufismo, deriva do termo persa tasawwuf, de onde deriva a palavra sufi, que em árabe significa lã, sendo que os primeiros praticantes sufis vestiam-se com roupas de lã, como forma de demonstrar a sua simplicidade, sendo provavelmente influenciados pelos ascetas cristãos da Síria e da Palestina. Para outros pesquisadores, a origem da palavra sufi deve ser procurada no termo árabe safa, que significa pureza. Outra palavra usada para designar os praticantes dessa doutrina é fakir, que em persa significa pobre, não apenas no sentido da pobreza material,
ainda que muitos deles fossem mendicantes. Mas, sobretudo, no sentido de desapegado, livre do desejo de conquistar e acumular posses. No Ocidente, a palavra faquir ganhou um sentido pejorativo de pessoa que exibe austeridades físicas em troca de dinheiro. Mas essa é uma interpretação distorcida e descontextualizada. Inclusive, a palavra faquir é muito usada em relação a certos ascetas da Índia, embora a palavra seja persa. O praticante sufi, quer seja chamado de derviche ou faquir, é um apaixonado por Deus, que despreza os bens materiais e encontra-se, a maior parte do tempo, imerso na meditação na divindade. Ele está no mundo, mas não pertence a ele. Está livre da ambição, da cobiça, do orgulho e outros vícios que, no budismo, são chamados de venenos mentais. Claro que essa prática é considerada heterodoxa dentro do Islã, sendo aceita por alguns ramos do islamismo, como é o caso dos xiitas, e perseguida por outras vertentes, como a dos sunitas, de orientação mais fundamentalista. Na Líbia, por exemplo, após a derrubada do governo nacionalista e laico de Muammar Gaddafi, organizações como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico destruíram monumentos sufis com mais de 1000 anos de idade, inclusive cemitérios sufis, por considerarem esse patrimônio arqueológico blasfemo, assim como ocorreu também em muitos sítios arqueológicos na Síria, no Iraque e no Afeganistão. Do mesmo modo que acontece no cristianismo, também o islamismo é dividido em muitas escolas e seitas, desde as mais intolerantes e radicais até as mais abertas ao diálogo e à convivência com o diferente. O sufismo é um desses ramos e, por seu caráter islâmico, convém recordarmos agora os princípios básicos da religião transmitida pelo profeta Mohammed no século 7 depois de Cristo, a partir das revelações que registrou por escrito no Alcorão. O primeiro princípio é a shahada, ou fé, que significa aceitar a existência de um único Deus, Alá, e na autoridade de Mohammed como seu legítimo profeta. Embora os profetas do Antigo Testamento também sejam aceitos como mensageiros divinos. E o próprio Jesus Cristo é aceito como profeta. Neste primeiro princípio, de caráter monoteísta, o Islã se aproxima da reforma religiosa proposta pelo faraó Akenaton no Egito Antigo, do judaísmo
do cristianismo e também do hinduísmo, sendo que neste último há 33 milhões de semideuses, ou devas, mas um único Deus absoluto, o Brahman, também chamado por uma multiplicidade de nomes, conforme as diferentes seitas e escolas. Os shivaitas vão dizer que o Deus único é Shiva. Os adeptos de Kali vão dizer que o Deus único, a deusa, no caso, é Kali. Os Vaishnavas vão dizer que o Deus único é Krishna, também chamado de Rama, de Vishnu, Narayana e vários outros nomes. Mas todas essas escolas concordam de que há uma única verdade absoluta, uma única divindade. O segundo princípio é Salah, ou Salat, a oração. O muçulmano deve orar 5 vezes por dia, com o corpo voltado em direção à cidade sagrada de Meca. O terceiro princípio é o jejum, que deve ser praticado no período do Ramadã, o 9º mês do calendário muçulmano, em que os fiéis devem se abster de comida, bebida e relações sexuais desde o amanhecer até o pôr do sol. O quarto princípio é a caridade, ou zakat, que significa ajudar os necessitados. O quinto e último princípio é a peregrinação a Meca, ou Hajj, que deve ser feita ao menos uma vez na vida, caso o devoto tenha condições físicas e financeiras para isso. Além dos 5 princípios básicos, há diversas outras regulamentações nos 114 capítulos ou suratas do Alcorão. E ainda nos hadiths, ou feitos do profeta, reunidos no livro da Sunna, de onde provém a palavra sunita. Além disso, há a jurisprudência islâmica, exercida por um conselho de anciãos, conforme a Sharia, que regula os costumes de acordo com cada país e as tradições locais. Por exemplo, o uso da burca não acontece em todos os países muçulmanos. Acontece na Arábia Saudita, no Afeganistão, no Paquistão e alguns outros países que seguem um ramo sunita mais fundamentalista, chamado de Wahhabita. Assim como no Irã existe um outro tipo de vestimenta que deixa os olhos, né, da mulher visíveis, embora o rosto e o restante do corpo seja coberto por uma túnica. Em outros países, como o Iraque, a Síria, o Líbano, a Turquia, as mulheres devotas cobrem os cabelos com um véu. Porém, muitas mulheres muçulmanas, nesses países, não usam o véu. E não há problema algum nisso. Logo, tudo depende da tradição de cada país. A mesma coisa
poderia ser dita sobre a prática da infibulação, ou circuncisão feminina, em que acontece a retirada do clitóris. Essa é uma prática pré-islâmica, uma prática tribal africana pré-islâmica. E, segundo alguns, até anti-islâmica, já que no Corão se defende a integridade do corpo físico do ser humano. Logo, cortar qualquer parte do corpo humano seria uma ofensa a Alá. Mas o islamismo se adaptou aos costumes e à cultura de diferentes países, e por isso nós temos práticas diversas. Bem, é dentro desse universo religioso que podemos chamar de exotérico, com X, ou externo, que devemos situar o sufismo como a vertente esotérica ou interna. As ordens sufis ou taricas podem estar associadas ao Islã sunita ou xiita, pois não se trata de uma divisão dentro do Islã, mas sim de uma visão interior da vida do ser humano e de sua relação com a divindade. O pensamento sufi se fortaleceu no Oriente Médio, a partir do século VIII, e hoje encontra-se por todo o mundo, inclusive nos países ocidentais, onde existem comunidades muçulmanas. Na Indonésia, assim como em muitos países da Ásia, Oriente Médio e África, o islamismo foi introduzido pelas ordens sufis. Entre essas confrarias, as mais conhecidas no Ocidente são a Meilevia, estabelecida por Rumi em Cônia, na Turquia, no século XIII, a Chadilia, estabelecida também no século XIII pelo sheik, ou mestre espiritual, Imam Shadili, a Tariqa Alawiya, fundada pelo sheik Ahmad al-Alawi, no século XX, na Argélia, entre muitas outras. Bem, após esta breve introdução, vamos ler o que o filósofo francês Roger Garaudy, um ex-marxista convertido ao islamismo, escreve sobre a doutrina sufi em seu livro Promessas do Islã, que eu recomendo muito a vocês. É uma das melhores apresentações do islamismo na literatura ocidental. Então, escreve Roger Garaudy. O sufismo, forma especificamente muçulmana de espiritualidade, é essencialmente um equilíbrio entre o grande jihad, isto é, a luta interior contra todo desejo que desvie o homem de seu centro, e o pequeno jihad, isto é, a ação para a unidade e a harmonia da comunidade muçulmana contra todas as formas de idolatria, de riquezas, de falsos conhecimentos que a afastariam do caminho de Deus. No Ocidente,
a palavra jihad é muito mal compreendida. Ela é traduzida como guerra santa. E, geralmente, esse termo é aplicado a ações de grupos terroristas, né? Como o Talibã, no Afeganistão, Al-Qaeda, Estado Islâmico, né? E vários outros. Porém, a pequena jihad, a pequena guerra santa, ela se destina à defesa da comunidade muçulmana, por exemplo, contra uma dominação colonialista estrangeira que procura não apenas explorar as riquezas de um país, como também combater a cultura local, né? Tentar impor o cristianismo, perseguir a prática religiosa muçulmana. Então, essa pequena jihad diz respeito à defesa da comunidade dos crentes, enquanto a grande jihad, como diz o Roger Garaudy, diz respeito a essa luta interna contra os nossos vícios, para o fortalecimento das nossas virtudes e de nossa conexão com a divindade. Prosseguindo. Seria, portanto, falso identificar o sufismo com a mística cristã ou com a meditação hindu. Sem dúvida, devido à própria expansão do Islã, houve contatos e trocas com os padres do deserto e sua mística cristã, com os gnósticos de Alexandria e os escritos de Plotino, com as sabedorias da Índia e a ascese budista. Essa fecundação recíproca pôde enriquecer a visão de cada um, mas as origens profundas do sufismo continuam no próprio Corão. Entre o misticismo cristão e o sufismo muçulmano, seja qual for a grandeza de um e de outro, há uma diferença fundamental de objetivo e método. O misticismo cristão é diálogo com a pessoa de Jesus, pelo qual Deus vem habitar a vida do cristão. Ora, para um muçulmano, não somente Jesus é apenas um grande profeta, como Deus não se revela a si mesmo. Ele revela sua palavra e sua lei. Para um muçulmano, acreditar que o Verbo fez-se carne ou aplicar a Deus o nome de Pai é alterar a transcendência de Deus. Não há analogia entre o Criador e a criatura. E essa é a razão, segundo certos rigoristas, porque não se poderia falar de amor de Deus. Com frequência, os sufis são acusados por muçulmanos fundamentalistas de terem empregado essa linguagem e cultivado essa experiência. O amor de Deus pelo homem e do homem por Deus, no entanto, não é estranho ao Islã. Pode-se ler no Corão, aspas, dize, sigam-me se amam a Deus. Deus os amará e perdoará suas faltas. Fecha aspas. E também é dito, aspas, Deus suscitará homens que ele amará e que o amarão. Fecha aspas. Não poderia, contudo, haver essa intimidade com Deus que caracteriza
os maiores místicos cristãos, como São Francisco de Assis, São João da Cruz, né, Santa Teresa de Ávila, pelo menos conforme o entendimento de Roger Garaudy. Em compensação, para o Sufi, é uma etapa suprema de sua caminhada, em que a lei não lhe aparece mais como um mandamento exterior, mas em que ele chegou a uma tal extinção de seus desejos que a vontade de Deus pode habitá-lo por inteiro. Aqui poderíamos até lembrar das palavras de São Paulo: já não sou eu que vivo, é Deus que vive em mim. É Deus que vive em mim. Ela tornou-se o centro dele mesmo. Tal é a liberdade maior do Sufi que, desde então, não age mais senão em função do todo, da unidade do todo. Claro que é muito tentador fazermos uma leitura monista da doutrina Sufi, em paralelo com o budismo, com o hinduísmo e com certa interpretação do cristianismo. Ainda que os muçulmanos recusem, né, esse tipo de analogia, para nós, que temos uma mente mais aberta, esse paralelo é totalmente possível. Sem dúvida alguma, prossegue o autor, existem pontos de comparação, afinidades entre o misticismo cristão e o sufismo muçulmano. Em primeiro lugar, a existência, tanto para um como para o outro, da renúncia. É o ensino permanente dos sufis. Abu Hassan al-Nuri define assim os sufis, aspas, não possuem nada e não são possuídos por nada, fecha aspas. E Junaid declara, aspas, o sufismo é Deus te fazendo morrer para renascer nele, fecha aspas. E Abu Yazid al-Bistami dizia, aspas, quando o eu se apaga, então Deus é seu próprio espelho em mim. A partir dessa renúncia, um autêntico amor torna-se possível, que não seja mais um amor egoísta, de cobiça, para nosso próprio prazer, mas um amor de doação e de abandono. Seria, então, uma imagem caricatural do Islã deixar crer que esse amor, sob sua forma sublime, lhe é estranho. Muito pelo contrário, como o mostraremos a propósito da poesia islâmica. Ibn Daud, de Bagdá, Ibn Hazm, de Córdoba, Rusberhan, de Shiraz, precederam e talvez inspiraram a seita dos Fideli d'Amore, os fiéis do amor, da Itália medieval, a qual pertencia ninguém menos que Dante Alighieri. E o próprio amor cortês dos trovadores provençais. Aliás, há vários trabalhos universitários, dissertações, teses, que procuram mostrar que a cantiga trovadoresca ela é inspirada na poesia cantada muçulmana. Nós voltaremos a este assunto, que é fascinante. É uma contribuição especificamente islâmica para o desabrochar humano. Lembrando que o renascimento europeu deve muito às traduções
que os árabes fizeram de autores como Platão e Sócrates. Perdão, Platão e Aristóteles. Com os sufistas do Islã, encontramos-nos muito longe da concepção platônica do amor, a do Fedro ou do banquete, segundo a qual passa-se por uma progressão contínua do amor da beleza dos corpos para o da beleza das almas, e depois da beleza em si, a do bem. Em primeiro lugar, o Islã não pode acomodar-se nesse dualismo de alma e corpo. Em seguida, e sobretudo, a transcendência muçulmana não pode aceitar essa continuidade. Ruz-Berran de Shiraz, no século XII, escreve em seu livro Jasmim dos Fiéis do Amor, : desde antes da existência dos mundos e do devir dos mundos, o ser divino é ele próprio o amor, o amante e o amado. Após haver mostrado o caminho, : trata-se somente de um único e mesmo amor, e é no livro do amor humano que é preciso aprender a ler a regra do amor divino. Fecha aspas. Ruz-Berran de Shiraz, que vê na beleza humana um ícone da beleza incriada, já transmutou o amor humano além da cobiça. Diz ele, o sufismo é incompatível com a licença, com a licenciosidade, né? Fecha aspas. O que Henri Corbin interpreta desse modo, : o amor não se transfere de um a outro objeto, de um objeto humano a um objeto divino. É uma metamorfose do sujeito que se realiza, fecha aspas. A profundidade metafísica, né, dessa frase é infinita, evocando o poema de Majnun e Leila, de Nizami e de Jami, que são como se fossem o Romeu e a Julieta, ou o Tristão e a Isolda, né, da literatura islâmica. Majnun é possuído pela loucura de amor, torna-se o espelho de Deus, e acrescenta Corbin, : é o próprio Deus que, no olhar do amante para a amada, contempla sua própria face eterna. Fecha aspas. É uma pena que não há no Brasil, que eu tenha conhecimento, uma tradução do poema de Majnun e Leila, que é talvez a obra mais importante para a compreensão dessa concepção sufi de amor divino. Prossegue Garrodi. Essa experiência vivida do amor divino exprime-se através de uma mulher que vive no século VIII o nascimento do sufismo, Rabiá de Bassora, que escreve 8 séculos antes da grande Santa Teresa de Ávila, : eu te amo de 2 amores. Amor visando a minha própria felicidade e amor verdadeiramente digno de ti. Quanto a esse amor de minha felicidade, é que me ocupo a pensar só em ti e em nenhum outro. E quanto a esse amor digno de ti, é que teus véus caem e eu te vejo.
nenhuma glória para mim, nem em um, nem em uma outra, mas glória a ti, por este e por aquele. Fecha aspas. Enfim, é com a renúncia e o amor o terceiro ponto de comparação do sufismo com o misticismo cristão, a poesia. Então, primeiro a renúncia, segundo o amor, terceiro a poesia. O sufismo deu origem a algumas das mais expressivas obras da poesia universal. Só citarei uma que constitui um dos ápices, se não o ápice, da poesia no mundo. A obra de Rumi, que viveu entre 1207 e 1273. O Masnavi de Rumi, que nós estudaremos a partir da próxima semana, essa imensa meditação poética sobre o Corão, nos diz, na linguagem do poema, o que não pode ser dito de outro modo. O indizível, que não se pode definir através de conceito, mas apenas designar através de símbolo, da mesma forma como São João da Cruz, para nos comunicar uma experiência inefável, começa a noite escura, a montanha do Carmelo, ou a viva flama, por um poema do qual todo o restante do trabalho é apenas o comentário. É o privilégio maior da poesia, como da música, o da mesquita, da iridescência de suas cúpulas, como da salmodia do Corão, o da catedral, de seu canto gregoriano e de seus vitrais, criar a comunhão de uma mesma experiência intensa, de uma fulguração da vida pela arte, ou seja, o caminho mais curto de um homem a outro. Ibn Khaldun, em sua Muqaddamah Prolegomena, discurso sobre a história universal, situa assim o sufismo na perspectiva global do Islã. (aspas). O sufismo, ou tasawwuf, é uma das formas de conhecimento da lei religiosa, a Sharia, que surgiram no Islã. Eis a origem. A via seguida pelos futuros sufis sempre fora considerada como a da verdade e da boa conduta, tanto pelos companheiros do profeta, quanto por seus discípulos e por seus sucessores. Baseia-se na prática estrita da piedade, da fé exclusiva em Deus, da renúncia às vaidades do mundo, aos prazeres, às riquezas e às honras, que busca o comum dos homens, e, em momentos de retiro, longe do mundo, para se consagrar à prece. Tudo isso era correto entre os companheiros do profeta e os primeiros muçulmanos. O homem, assediado por suas cobiças e pelas solicitações exteriores, é constantemente ameaçado de se dispersar no múltiplo. O sufismo inverte esse movimento. A conquista dessa unidade, desse centro de si, é a condição primordial da atividade mais intensa e mais vivificante na comunidade. Ele não manda retirar-se do mundo. Conduz ao desprendimento interior, que só a ação verdadeira proporciona. Aquela que se cumpre
não em função de nossos objetivos egoístas, de nossos prazeres ou de nossas ambições, mas em função do todo. A origem do sufismo está no Alcorão. Interiorizar as regras fundamentais do Islã não é manter distância em relação a ele, mas, pelo contrário, vivê-las com uma consciência mais profunda de seu significado. Fazer de sua própria vida um lugar de manifestação do divino, tornar-se esse ser simples e reto, como uma flauta de bambu, onde passa e canta o sopro de Deus, tal é a escolha do Sufi. Abre aspas. Não existe para a unidade em todo o universo nenhum lugar de manifestação mais perfeito que tu mesmo, quando atinges o centro de ti mesmo, tendo rompido tudo o que te liga e que de todas as qualidades divinas e dos nomes divinos criados, que, aliás, te pertencem, nenhum se refere mais a ti. Esse estado do homem é o lugar de manifestação mais perfeito da unidade em toda a existência. Fecha aspas. Bom, mais adiante, Roger Garaudy vai fazer uma crítica à sociedade ocidental do ponto de vista do islamismo. O homem ocidental perdeu toda a unidade em suas relações com a natureza, a sociedade, o divino. Está separado da natureza, da qual se julgou o senhor e o proprietário, acreditando que a natureza lhe pertencia, considerou-a simplesmente como um reservatório de matérias-primas e depósito de lixo, manipulando-a sem vergonha, através de técnicas que lhe deram o poder de destruir a terra e os que a habitam, ela não tem mais significação para ele. O cristianismo, com sua desconfiança primordial em relação à natureza, por causa dos deuses pagãos, né, relacionados à natureza. Com sua adesão, desde o século IV, ao dualismo grego, com suas capitulações sucessivas, depois do Renascimento, diante de um cientificismo que pretende responder a todos os problemas da vida, não ajudou o homem a conservar essa dimensão cósmica, essa união amorosa com todos os seres, que São Francisco de Assis, praticamente o único na tradição cristã, soube preservar. O Islã, quando não é pervertido pela visão ocidental mutilante, que lhe foi imposta pelo colonialismo, pode ajudar-nos a tomar consciência dessa unidade que é sua fé central e primeira. O homem, em nossas sociedades ocidentais, depois do Renascimento, está entregue à solidão, ao isolamento em relação aos outros homens, por um individualismo que não parou de se exasperar, da idade dos conquistadores à decadência última das multidões solitárias, pela extensão das concorrências selvagens da economia de mercado, o esmagamento dos mais desprovidos pelos menos escrupulosos, as técnicas da cobiça, cuja expressão mais brutal acha-se na publicidade e no marketing,
enxertando necessidades artificiais como verdadeiras próteses do desejo egoísta. Esse sistema engendra necessariamente a violência, notadamente entre os jovens, frustrados de objetos que se lhes ensina a desejar e de que os favorecidos, os herdeiros da riqueza ou do saber, se apropriam pela especulação ou pela fraude. O homem vive em um mundo que ele tem o poder não apenas de transformar, mas de transcender. Quando não sente a necessidade dessa ultrapassagem, uma sociedade se desintegra. O que o Islã pode nos fornecer para nos preparar para corresponder às responsabilidades que a predominância científica e técnica impõe hoje a todos os homens? Interrogação. O problema é planetário. A resposta não pode ser senão planetária. E aqui termina Roger Garaudy o seu texto sobre o sufismo. É muito interessante pensarmos que ele foi um marxista, que depois sente a necessidade de uma experiência do sagrado, que ele vai encontrar não no cristianismo de seus pais e avós, mas no islamismo das colônias exploradas pela França, como a Argélia e o Marrocos. Tendo se convertido ao islamismo, Roger Garaudy irá manter o seu pensamento anticolonialista, anticapitalista, porém, já não aquele pensamento regido pelo materialismo histórico e dialético. Ele vai buscar, no Islã, a ideia de uma nova utopia, que, de certo modo, já continha, de maneira embrionária, muita coisa que seria desenvolvida mais tarde pelo próprio marxismo. Bem, hoje foi uma aula de introdução geral ao sufismo. A partir da semana que vem, começaremos o estudo do Masnavi, né, a obra-prima de Rumi e um dos maiores poemas da humanidade. É um daqueles livros que nós podemos ler e reler ao longo de toda a vida, como o Bhagavad Gita, ou Dhammapada, ou Tao Te Ching, e sempre aprenderemos alguma coisa nova. Obrigado a todos e a todas pela presença e até a nossa próxima conversa.